Amados, domingo passado nós iniciamos uma mensagem sobre os sinais que acompanham todos aqueles que creem. E eu falei que foi a última mensagem que Jesus deu antes de ser assunto aos céus. E por ser a última mensagem, a gente pode até dizer que é a mais importante que Jesus deixou para os seus discípulos. Como se fosse a despedida de Jesus. A despedida de Jesus, deixando os últimos detalhes para os seus discípulos. E antes de nós começarmos a mensagem, vamos orar? Baixe sua cabeça. Eu queria que você pedisse a Deus, direção a Deus agora, e dissesse: Senhor, eu preciso que o Senhor dirija a minha vida. Preciso que o Senhor transforme a minha vida neste momento. Eu preciso entender a tua palavra. Eu preciso que essa palavra esteja viva dentro de mim. Aleluia. Vem falar com o teu povo hoje, Senhor. Vem agir no meio da tua igreja hoje, Pai. Nós ansiamos por isso. Nós queremos ver, Pai querido, o teu poder sendo manifestado no meio do teu povo. Que tua graça e o poder do teu Santo Espírito, como cantamos aqui, venham arder em nossos corações, com amor. Que nós possamos, Senhor Deus, queimar toda obra do mal, todo o pecado que há em nós. E que tua palavra venha nos ajudar hoje, Pai. Essa é a nossa oração hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, versículo 15. O Senhor Jesus Cristo se despedindo dos seus discípulos, deu essas últimas recomendações. Vamos ler do 15 até o 20, tá bom? Vamos ler juntos? E disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus, e se assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Agora preste atenção. Eu falei sobre esse texto vez passada. Os sinais acompanham o quê? Olha aí na sua Bíblia. Os sinais acompanham o quê, queridos? Olhe direitinho na sua Bíblia. Lá no versículo 20, veja direitinho.
Sinais acompanham o quê? A pregação da palavra. O que acontece com o crente que não prega a palavra? Não tem sinal nenhum. Tem sinal de mundano, não tem sinal de crente. Quantos estão entendendo? O crente que não fala de Deus, ele não tem sinais de Deus. Olha só, a palavra com os sinais que a acompanhavam. Aí eu creio em Jesus, vou à igreja, mas eu não falo de Jesus. Eu não tenho ouvido a mensagem para passar para outras pessoas. Isso é péssimo. Isso não é um comportamento de uma pessoa que crê. O comportamento daquele que crê é que ele escuta a mensagem e ele compartilha essa mensagem com outros. E aí, junto com essa mensagem, vem os sinais. Os sinais são para apontar a luz do Evangelho. Lá em João 4,48, veja o que diz. Evangelho de João 4,48. Disse Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, não crerão. Então, sinais servem para quê? Para quê? Para outras pessoas crerem. Então, o Senhor deu um pacote, presta atenção nisso. Deu um combo, né? Deu um combo. Você prega a palavra do jeito que eu te ensinei, sem contaminação de tendência humana, e aí sinais vão acontecer na sua vida. E aqueles que não crerem vão passar a crer. Aqueles que ouvirem vão perceber que tem algo de Deus em você. Nós falamos domingo passado, Nicodemos chegou perto de Jesus falando dos sinais, não foi? Senhor, né? Ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se não for vindo da parte de Deus. E o Nicodemos, mesmo sendo um grande homem conhecedor das Escrituras, ele passou a crer por causa dos sinais. Vocês estão entendendo? Ainda no Evangelho de João, capítulo 12. João 12. Vamos ler do verso 36 em diante. João 12, 36. Acharam? Vamos ler do 36 até o 39. Creiam na luz, é isso? Vamos ler juntos. Creiam na luz, enquanto vocês a têm, para que se tornem o quê? Filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Versículo 37. Mesmo depois que Jesus fez todos esses sinais miraculosos, o que é que aconteceu? Não creram nele. Os sinais são uma garantia de que as pessoas crerão nele? Não. Porque o povo, mesmo vendo os sinais, ainda não creram. Gente, imagina. Jesus ressuscita o Lázaro e estava pertinho a cidade do Lázaro. Betânia. Betânia não é muito longe de Jerusalém. Logo chegou em Jerusalém que Jesus tinha ressuscitado um homem chamado Lázaro.
Aí logo Jesus vai para Jerusalém. Isso sabe que conversa de gente chega mais rápido do que a pessoa andando, né? Jesus chega lá, a notícia já está lá, de que ele havia ressuscitado um homem chamado Lázaro, um amigo dele. Mas mesmo assim as pessoas não creram. Vamos continuar lendo o texto, versículo 38. Isso aconteceu para se cumprir o quê? A palavra do profeta Isaías que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Versículo 39. Por esta razão eles não podiam crer, porque, como disse Isaías noutro lugar, versículo 40, cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e nem os cure. Agora a pergunta é: Jesus quer converter todo mundo? Sim ou não? Jesus quer que todo mundo enxergue que Ele é Salvador? Sim ou não? Jesus quer que todo mundo saiba que Ele é Salvador? Sim ou não? Sim. Jesus quer que todo mundo creia nele? Sim. Sim. Só que não vai acontecer isso. Mas é da vontade do Senhor. Ele quer que todos creiam. Ele quer que todos saibam. É tanto que quando Ele vier, todos vão declarar, todos que creem e que não creem, declararão que Ele é o Senhor. Independente se crê ou não, irão declarar que Jesus é o Senhor. Agora é o seguinte, olha a dualidade que tem nesse texto. Jesus faz milagres e sinais e eles não creem. Faz milagres e sinais em outro lugar e outras pessoas creem. Por quê? Porque tem gente tão inteligente, com vários diplomas, doutorados, que vai em certos lugares, escuta a mensagem e com tanta inteligência não crê. E pessoas muitas vezes iletradas, pessoas sem uma leitura, pessoas analfabetas como a minha afinada mãe, que aprendeu a ler com a Bíblia. Aprendeu a ler com a Bíblia. Ela não sabia ler, ela aprendeu a ler com a Bíblia. Por que Deus se revela a essas pessoas? Porque são pobres? Não. Como diz aqui, quem vai crer em uma mensagem? Quem foi revelado o braço do Senhor? Quem eu vou saber? É algo que está no coração de Deus. Deus aqui tem essa vontade. Deus é que cumpre essa vontade. Eu não posso dar uma sugestão para Deus. Eu não posso. Por mais que a gente queira ajudar as pessoas, salvar as pessoas, tem gente que não quer. Tem gente que quer continuar sem crer. Tem gente que duvida. Toda vez que falo de duvida, eu lembro da mulher do Ló. Lembra? A mulher do Ló. Vem 2 anjos a Sodoma e Gomorra, uma cidade cheia de promiscuidade, para resgatar a família do Ló. A cidade era tão impura que os homens da cidade, quando viram o anjo, queriam estuprar os anjos. Queriam ter relações sexuais com os anjos. E a família do Ló recebe uma recomendação dos anjos: olha, você vai sair da cidade, vai acontecer uma destruição na cidade, mas tem um negócio, nenhum de vocês pode olhar para trás.
Alguém precisa de outra recomendação depois de um aviso desse do anjo? Agora, se fosse cearense, ia morrer tudinho. Tudinho ia virar estátua de sal, ia dar tempero para o pessoal de Sodoma até hoje. Porque cearense é uma praga dos infernos curiosa. Porque está andando aqui, ó, acho que aquela mulher era descendente de cearense. Né? Oh, meu Deus do céu, Deus tenha misericórdia do cearense. Imagina ela, está andando, por que será que ele disse para não olhar para trás, hein? Passa isso na sua cabeça ou não passa? Fala sério, gente. Hã? O anjo não disse o que ia acontecer com ele, se olhasse para trás, mas deu o aviso: não olhe para trás. Só que a incredulidade está aí. Por que ele disse para não olhar para trás, hein? Na hora que ela olhou, o que é que aconteceu? Se transformou em uma estátua de sal. Mesmo vendo sinais, mesmo vendo milagres, essas pessoas não creem. E se cumpre a palavra de Isaías, que Deus falou ao profeta Isaías, com o coração deles estava endurecido, e o coração também não entendia, não se convertia, não se curava. Para que são os sinais? Para que todos aqueles que creem sejam curados, para que todos aqueles que creem sejam convertidos, para que todos aqueles que creem amoleçam seus corações, entendam que o Senhor tem o poder para transformar o seu coração duro de pedra em um coração de carne. É Ele que tem esse poder, é Ele que pode fazer isso. E para que eu vou pregar? Para que eu vou anunciar? Para que esses sinais aconteçam diante das pessoas, para que as pessoas vejam que Deus está com a mensagem dele, Deus está junto com a mensagem. O pregador, o que anuncia, o evangelista, aquele que fala de Deus, é apenas um instrumento. Paulo entendia tão bem isso que ele dizia: ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Eu fico imaginando, se o Paulo diz isso, ai de mim, imagine eu, imagine você, Nóbrega, imagine você, Nazareno, imagine você, Jamila. Se o Paulo, que é o Paulo, diz, ai de mim se eu não pregar o evangelho, imagine nós. Ai de nós. Não é nem ai, é ai de nós. É vários ai, se nós não pregarmos o evangelho. Lá no evangelho de Mateus, capítulo 11, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo de 1 a 6. A gente percebe nesse texto agora que nós vamos ler, que a pregação do Evangelho está ligada com sinais. Mateus 11, de 1 a 6. Acharam? Vamos do versículo 1 em diante, vamos ler juntos. Depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para quê? Para ensinar e... Gente, presta atenção, vou parar aí nesse primeiro versículo. Por que o evangelista, o escritor Mateus, faz diferença entre ensinar e pregar? Por que, dona Eliane? Por que, dona Rosinha? Por que o Mateus faz diferença entre ensinar e pregar?
quando eu prego, eu estou fazendo o que eu estou fazendo aqui agora. Eu prego quase que ensinando também, né? Que a gente conversa, né? A gente conversa, eu falo, eu deixo até vocês fazerem perguntas, e aí acaba se tornando um ensino. E Jesus fazia isso. As pessoas até perguntavam a Jesus, interrompiam Jesus. Ele perguntava para as pessoas. Né? Lembra da mensagem de Jesus diante do templo? Sobre a moeda? Que ele começa a ensinar. De quem é a face que está nessa moeda? As pessoas respondem, de César. Aí um pergunta, é para dar imposto? Então, nessas perguntas, Jesus está ensinando. Nas bem-aventuranças, Jesus está ensinando ou está pregando? Está pregando, ele sobe no monte e fala para a multidão. Você não vê ninguém perguntando, ninguém interrompendo, ninguém fala nada. Ele tem uma mensagem a dar, que tem começo, meio e fim. É diferente. Então, aqui a gente percebe que o Mateus, ele mostra que Jesus tinha esta capacidade de chegar às pessoas e perceber qual é o ambiente que ele precisava pregar e qual é o ambiente que ele precisava ensinar. Quando estamos comendo as pessoas, temos a tendência de querer ensinar. Quando estamos com as multidões, temos a tendência de pregar. Vamos continuar, versículo 2. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntar. Versículo 3. És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas a quem? Aos pobres. Feliz aquele que não se escandaliza por minha causa. Rapaz, que pergunta-chave João mandou os discípulos fazerem, hein? És tu aquele que haveria de vir, ou temos que esperar outro? A grande pergunta que as pessoas fazem quando lê o texto é: o João estava duvidando de Jesus? Sim ou não? Hein, gente? O João estava duvidando de Jesus para perguntar isso? Por que não? Por que não? E por que ele faz essa pergunta? Benjamin. Isso mesmo, Benjamin. Bem, gente, o João estava na prisão. Ele sabia que daquela prisão ali tinha duas formas dele sair dali: ou morto, ou Jesus estabelecendo o reino. Ali, naquele instante, ele conheceu Jesus, ele batizou Jesus, gente. Então, na cabeça dele batizei ele. A voz de Deus falou comigo: esse é meu filho amado, que me dá muito contentamento. João ouviu isso. Então, na cabeça do João estou aqui na prisão. É bom que ele venha logo, antes que cortem minha cabeça. Você não ficaria ansioso não de ter uma saída melhor? Sim. E aí ele está na prisão. Passa um dia, passa 2, passa 3, passa 4, passa dias na prisão. Dias e dias, meses na prisão. Nada acontece. Aí o que passa na cabeça do homem que está sofrendo na prisão, gente?
Desesperança. O Senhor vai... É o Senhor mesmo que vai trazer o reino? Vai vir outro? Porque seria bom se fosse agora, né? Vocês estão entendendo? Seria bom se fosse agora. Para que momento mais oportuno do que agora, antes que eu morra? Tu acha que o João estava ali doido para morrer, gente? Hã? Não. Ele queria estar com Jesus. Eu queria ver como que seria o ministério de Jesus se o João não tivesse morrido e andasse com Jesus. Queria ver como é que ia ser essa explosão, né? Ia ser um negócio muito legal, profeta no meio dos discípulos. Eu imagino um bocado de coisa que poderia acontecer, mas não foi assim. E aí Jesus dá um recado para os discípulos que trouxeram, que foram os mensageiros. Jesus começa a dizer assim, ó: os cegos enxergam, mortos ressuscitam, o que mais? Leprosos são purificados, o que mais? Hein? Isso, os surdos estão ouvindo. Ele está falando do quê? De sinais. Ele dizia: as boas novas são pregadas. As boas novas estão junto com os sinais. Os sinais estão juntos com as boas novas, com a mensagem do Evangelho. Lá no Evangelho de João, volte para lá, por favor. Evangelho de João, capítulo 14. Você vai ver um negócio. A mensagem está junto com a mensagem está junto com os sinais. Os sinais estão junto com a mensagem. João 14, 12. Você achou? Jesus diz assim, ó. Vamos ler juntos? Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Continuando o versículo: fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. É possível uma igreja toda ser incrédula? É possível uma igreja toda dita evangélica, que as pessoas vão lá todo domingo, ser incrédula? Sim ou não? Sim. Diga comigo assim: aquele que crê em Jesus também faz as obras de Jesus. Diga de novo: aquele que crê em Jesus também faz as obras de Jesus. Se não tivesse esse também nesse versículo, beleza, ficaria bonito para nós aí. Mas não, tem esse também. Também faz as obras que ele tem realizado. Você já ficou passando assim na sua cabeça? Ah, mas Jesus era Jesus. E o Pedro que negou a Jesus? Também não fez as obras de Jesus?
Eu conheci um rapaz que estava escondido na casa de uma missionária, lá na África. E aí, a missionária disse assim para mim: Ronaldo, eu vou precisar que você durma aqui em casa, porque eu estou com um refugiado aqui em casa, e eu não quero ficar sozinho com ele. Você dorme na sala, ele dorme no quarto de hóspede, eu durmo no meu quarto, que eu me sinto mais seguro. Tá bom. Me lá. E como passei uma semana nessa transição enquanto ele estava lá. E ele tinha 23 anos, bem jovem. E ele estava escondido ali, esperando a passagem, juntar o dinheiro da passagem, para ir para um outro país do lado. Eu não sei se era Senegal ou se era Gâmbia. Ele ia para outro país, onde tinha família. E onde ele poderia confessar, onde ele poderia crer sem ser ameaçado de morte. E aí, como ele era um novo convertido, eu sentei com ele e fui discipulá-lo naquela semana que ele passou ali. Fui sentar e ler a Bíblia com ele. Eu perguntei para ele, era Ismael o nome dele. Ismael, você está com quanto tempo de conversão? Eu estou com 2 meses. Tá, então vamos sentar aqui, porque você é muito novinho na fé, e eu vou falar do Evangelho para você. Eu ia lendo o versículo e ele ia completando de cabeça. Eu nunca vi isso. Eu ia lendo o versículo, eu começava o versículo e ele terminava. Eu disse: ô Ismael, tu sabe decorar a Bíblia? É? Ele disse: nesses 2 meses, eu já li essa Bíblia 5 vezes. Ela fala comigo todo o tempo. Eu não estou aguentando ficar dentro dessa casa. Eu quero falar de Jesus para as pessoas. Eu sei tudo que está escrito nesse livro. Eu não vejo a hora de sair daqui. E por que ele estava lá naquela casa? Eu não sei se você sabe, no islamismo, quando você se converte, sai do islamismo e se converte ao cristianismo, quem tem que matar você é sua família. A família é que vai dar parte de você na polícia, a família é que vai matar você. E tem uma bala especial só para matar pessoas que se convertem ao cristianismo. E a família dele é muito grande lá na Guiné-Bissau. E eu achando que eu ia discipular o rapaz. Na verdade, ele é que estava me discipulando. Porque aquele tipo de crente, a gente só acha aqui dentro das Escrituras. Aquele tipo de crente, a gente só acha em gente que ama Jesus e sai do seu lugar para pregar o Evangelho. E eu, quando foi perto de me despedir dele, um dia antes, eu disse: e aí, como é que vai ser lá, quando você for para essa cidade que você vai? Ele disse: a primeira coisa que eu vou procurar é uma igreja. E eu quero estudar mais e mais, para me pregar a todos os lugares que eu for. 2 meses de convertido. Pergunte para o seu irmão: você tem quanto tempo de convertido? Hein, irmão? Responde aí para o teu irmão aí. Fica com vergonha não, pode responder. Por que eu estou te falando isso? Porque aquele que crê, ele recebe o Espírito de Deus para realizar as mesmas obras que Jesus realizou. Vocês estão entendendo?
O Ismael para mim era a prova de uma pessoa que recebeu Jesus e estava querendo fazer a mesma obra que Jesus realizou na vida dele. Por que Jesus diz assim, vocês farão coisas maiores do que essas? Hein, gente? Por que a gente vai fazer coisas maiores que Jesus? Fala para mim. Alguém tem ideia? Pode responder. Por que você vai fazer? Você que crê em Jesus, vai fazer as mesmas coisas que Jesus e vai fazer muito mais. Está aqui, Porque eu estou indo para o meu Pai, quer dizer, aquele tempo que Jesus tinha era 3 anos e meio. Ele está dizendo, você respondeu o que quando você fala da sua conversão? Você respondeu o quê? Você respondeu o quê, Eliane? Seu tempo de conversão? 50 anos? Hein? Você respondeu o quê, Nóbrega? Jesus com 3 anos e meio está dizendo assim, eu só tenho 3 anos e meio. Está dizendo assim, você vai ter muito mais tempo e vai fazer coisas maiores. Vai a outros lugares que eu não fui. Vai falar a outras pessoas que eu não falei. Você está entendendo o que eu estou dizendo, gente? Eu não sei se você já percebeu, Jesus tem uma forma de nivelar as coisas por baixo. Ele nunca nivela por cima, porque o nivelar por cima é infinito para ele. Mas nivelar por baixo, ele nivela. Tipo, nenhuma hora vocês conseguem orar comigo, quer dizer o seguinte, você não consegue orar uma hora, é o mínimo, isso é o mínimo que você pode fazer. Ele está nivelando por baixo. Se você não ora, pelo menos uma hora, tem alguma coisa errada com você. Entendeu? Então, quando ele fala aqui, que eu estou indo para o Pai, e vocês vão ter mais tempo do que eu, então vocês vão ter condições de fazer muito mais do que eu. Jesus não chegou na Guiné-Bissau, queridos, a pé. Eu fui. Jesus não chegou no Senegal, eu fui. Jesus não chegou no Crato para implantar a igreja batista no morro mais perigoso do Crato, eu fui. Você está entendendo? Você precisa sair, se desprender, precisa estar à disposição do Senhor para fazer o que Ele quer que você faça, aqui, ali, ou aonde for. Quando ele fala assim, você fará as mesmas obras que ele tem feito, ele está dizendo o seguinte, isso aqui é o básico. Eita, isso aí é complicado. Ele está nivelando por baixo. O básico. Irmãos, era o Paulo ou era o Pedro que o lenço dele curava? Paulo, né? Alguma vez você viu isso com Jesus? É diferente, é maior. Maior do que no tempo de Jesus. Paulo chegou em Corinto, em Éfeso, na Tessalônica, pregando às pessoas. Paulo pegou no Areópago. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E ele sempre, olha o que o Paulo dizia, eu sou o principal devedor ainda estou devendo, eu ainda estou devendo. Um dia eu estava vendo esse texto de Paulo e eu fiquei assim, meu Deus, se o Paulo está devendo, se o apóstolo Paulo está devendo, imagine eu, coitado de mim. Aí Jesus mostra, você fará obras que nem eu tenho feito. Você está dizendo, é o básico. Aí ele diz assim, fará obras ainda maiores. Ele está dizendo, é extensivo. Não é algo só básico, tem que ficar só no básico. É extensivo.
Pergunte para o seu irmão, por que você não faz? Pergunte para o seu irmão, espere a resposta, por favor. Por que você não faz? Pelo menos o básico. Você quer a resposta, irmão? Eu vou dizer. É que você é incrédulo. Você não acredita que isso é verdade. E nem acredita que pode. Porque você está olhando para você. Você não está olhando para o Deus que manda você fazer. Acho que foi no domingo passado eu falei. Jesus mandou os discípulos pregarem, curarem os enfermos, ressuscitarem mortos, expulsarem demônios. Na primeira vez. Aí eles foram. Eles não tinham, nenhum deles tinha expulso demônios ainda, nenhum deles tinha curado enfermos ainda. Como é que ia ser Nazareno? Como é que você imagina? Como é que eles iam fazer? Eles tinham que confiar no quê? Na palavra que dá ordenança de Jesus. Vocês vão fazer isso. Se ele mandou, vai acontecer. Isso é o quê? Isso é chamado de fé. É crer. Se você olhar para você mesmo, aí você vai não crer. Você vai olhar suas limitações e não vai crer. Eu acho que eu falei no filme The Chosen, tem um rapaz que é o Tiaguinho, né? Tem um Tiaguinho, né? Ele tem uma deficiência física no filme. Acho legal e interessante isso. Botaram o rapaz deficiente da perna. E ele chega para Jesus no filme, né? Não está nos relatos bíblicos, mas aquele coisa me chamou muita atenção. Quando Jesus dá, exatamente desse texto que eu estou falando aqui, quando Jesus diz assim, ó, vocês vão curar os enfermos. Aí ele chama Jesus em particular e diz assim, ó, Jesus, eu não sei se o senhor já percebeu, né? Eu na perna. Ele diz, sim. Aí ele diz, mas o senhor não curou nem a mim? Como que eu vou orar pelas pessoas, falar a tua palavra, para que elas sejam curadas? Jesus faz um negócio extraordinário. Ele diz assim, no filme, né? Onde vai ser o maior milagre? Nos que estão bons e vão orar pelos outros para serem curados? Ou você que ainda tem uma deficiência e vai orar pelos outros e serem curados? Onde vai ser o maior milagre? Na vida do Tiaguinho lá. Claro, está no texto não, tá, gente? Estou citando aqui como uma ilustração para que você entenda que Jesus quer fazer com que os sinais estejam na tua vida, amém? Independente de quem você é. A questão é se você crê ou não, é só essa. Se você crê, você vai até se acostumar a fazer obras maiores e extensivas, você vai querer ir para outros lugares. Ele diz, porque eu estou indo para o Pai. Quer dizer, o tempo dele era 3 anos e meio. Você já passou de 3 anos e meio, né? Está na hora de buscar as obras dele, os sinais dele na sua vida. Como eu disse, os sinais só acompanham aqueles que creem e pregam a palavra. Os sinais são a marca que vai no combo com a palavra. Se eu não prego a palavra, quando é que vai acontecer os sinais na minha vida? Nunca. Nunca. Quantos estão entendendo? Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Benjamin.
Ore a Deus. Ore a Deus. Se você tem dificuldades para crer de verdade, é hora de falar para Ele. Se você sempre é interrompido por um pecado, é hora de falar para Ele. É hora de confessar para Ele. Se você duvida e olha para trás sempre, como a mulher de Ló, é hora de falar para Ele. É hora de abrir a boca e dizer: Senhor, eu sou assim, eu estou olhando sempre para trás. Nunca consigo olhar para frente. Estou sempre duvidando da Tua palavra. Estou sempre olhando para trás. Nunca consigo avançar. Sempre estou agindo com incredulidade, Senhor. Toque em mim e serei curado. Toque em mim, purifica o meu pecado. Toque em mim com tua graça, Jesus. Toque em mim e serei curado. Toque em mim, purifica o meu pecado. Toque em mim com tua graça, Jesus. Faça sua oração, bote a mão no seu peito, diga: Senhor Deus, toque em minha vida hoje, por favor. Toque em meu ser hoje, me transforma. Eu quero sair daqui para anunciar a Tua palavra, Senhor Deus. Aquele jovem lá na África, apenas com 2 meses, Senhor Deus, estava ansioso, inflamado para pregar a Tua palavra. E o Senhor está me dando tempo nessa terra. O Senhor está multiplicando seus dias nessa terra, meu irmão, minha irmã, para você pregar a palavra dele. Não é para você curtir, não é para você ganhar mais dinheiro, não é para você só envelhecer, é para você pregar a sua palavra. Toque em mim e serei curado. Toque em mim e purifica o meu pecado. Toque em mim com tua graça, Jesus. Enquanto a Rosinha vai orar, representando toda a igreja, que o Senhor venha purificar nossos pecados, tirar nossas maldades, nossa incredulidade e afastar de nós toda desobediência, toda dúvida, e que possamos crer na palavra do Senhor. Pode orar, Rosinha.
quis seguir Jesus e não pôde, porque seu coração estava nas riquezas. O jovem rico, lembra disso? Se ele tivesse se desprendido das riquezas, ele tinha seguido Jesus. Era ou não era? 13º. Ia ser, em vez de ser 12, ia ser 13. Né? E não deu certo para ele. Jesus, logo depois de desafiar os discípulos e anunciar para muita gente sobre a seara, o campo, o evangelho, as boas novas do reino, ele disse assim, ó, assim como estou dizendo aqui para vocês, só estou replicando o que o evangelho diz. Olha só, isso aqui, essa mensagem, se eu estou ouvindo ela, que nem vocês estão agora, é para sair daqui, botar a foice nas costas e começar a ir para a seara e ceifar, plantar, pregar, anunciar, discipular, ensinar. Vocês estão entendendo? Aí a pergunta é: e se eu não fizer isso? Você vai ser que nem aquele que Jesus diz assim, ó, o que botou a mão no arado e olha para trás, que não olhou para o arado, para frente. Se olhar para trás, é que nem a mulher de Jó, né? Ele diz o quê? Quem olha para trás não é apto para o reino dele. Quem desqualifica uma pessoa para o reino dele? Sou eu. É ele mesmo. E como é que eu sei que uma pessoa está inapta para o reino? Porque escuta uma mensagem dessa e volta a fazer tudo como fazia antes. Vocês estão entendendo? É nessas horas que a gente identifica quem é quem. Quem ouve a mensagem, essa mensagem, vai sair daqui e vai chegar: Rosinha, o que eu posso fazer lá no grupo pequeno? Como é que vamos fazer as visitas? Eu quero participar das visitas, eu quero ajudar a cuidar das pessoas. Você vai perceber que essa pessoa entendeu a mensagem. A pessoa continua do mesmo jeito, sem se envolver, sem anunciar, sem fazer nada no reino, na pregação do evangelho. Ele é como a mulher do Ló. Ele é como Jesus disse, que não está apto para o reino de Deus. Vamos para os avisos, por favor. É o oferta ou os avisos? Aviso? Tá. 2026. Já estou em 2026, hein? Eu sei. Oração da madrugada, na segunda. Quarta, grupos pequenos. Cada semana numa casa diferente. E na última, quarta, vai ser na igreja. Quinta, discipulado das mulheres, online. Último sábado do mês, evangelismo. E o culto de celebração às 18 horas. Tá certo? Queridos, eu espero que você entenda a mensagem e use este tempo para anunciar a palavra de Deus. Amém? Os sinais acompanham a mensagem. Porque os que creem, que a primeira expressão é, os sinais acompanham os que creem, porque todos os que creem pregam a mensagem. Amém? Por isso que a palavra do Isaías que essa palavra, a palavra que sai da boca dele não voltará vazia, ela vai trazer resultados. Amém? E quais resultados? Alguns resultados positivos e outros negativos. Você sabia que quando a gente prega, a gente tem que estar preparado para os resultados positivos e os negativos? Porque o evangelho é para salvar uns e condenar outros. Por isso eu não tenho problema de consciência. Eu não tenho problema de consciência. Né? Vamos supor lá, o Arnaldinho, né?
Chegou lá nas portas do inferno e disse assim: rapaz, eu não cheguei. Como é que eu cheguei aqui? O Ronaldo nem pregou para mim. Aí eu lá dizia: mentiroso. Mentiroso. Quantas vezes? Entendeu? Para uns, querido, a palavra salva, para outros ela condena. É a mesma palavra. Aí eu não tenho problema com isso. Isso me trouxe uma paz tão grande para me dormir de noite. Entendeu? Porque eu queria que salvasse todo mundo, assim, eu forçava as pessoas a se salvarem. Mas como? Como é que faz? Achando que eu posso fazer. Nossa, me deu uma paz de espírito isso. Quando eu entendi em Apocalipse que é a palavra. A mesma palavra vai servir para a condenação e para a salvação. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus. Vamos cantar só uma vez o refrão, querido. Toque em mim e serei curado. Toque em mim, purifica o meu pecado. Toque em mim com tua graça, Jesus, Jesus. Feche seus olhos e cante mais uma vez. Toque em mim e serei curado. Toque em mim, purifica o meu pecado. Toque em mim com tua graça, Jesus, Jesus, Jesus. Diga esse nome precioso, Jesus, nome tão lindo, Jesus. Não há salvação em nenhum outro, Jesus. É no teu nome, Jesus, que nós saímos desse lugar debaixo da tua proteção, confiando no teu poder, confiando que é o Senhor que tem falado conosco a cada vez que nos reunimos, que o Senhor tem nos desafiado, Senhor Deus, a nos movermos como uma água que move-se, como um rio que está em movimento, Senhor. Nós não queremos ser que nem uma lagoa parada que cria lodo. Nós queremos ser um rio. Como tua palavra diz, o Senhor fluirá do nosso interior um rio de água viva, Senhor Deus. Flui no meio da igreja, Senhor Deus, a vida do teu Espírito. Flui no meio da igreja, Senhor Deus, o poder da tua graça. Flui no meio da tua igreja, Senhor Deus, a pregação do Evangelho, a anunciação das boas novas às pessoas. Flui no meio da igreja, Senhor Deus, a comunhão do teu Santo Espírito. Flui no meio da igreja, Senhor Deus, conhecimento das tuas escrituras na prática, em nome de Jesus. Flui no meio da igreja, Senhor Deus, um poder, Senhor Deus, que constrange a nossa alma, Senhor Deus. Flui no meio dessa igreja e faz, ó Senhor Deus, com que a igreja ande aonde o Senhor quer que ela ande. A igreja pise passos aonde o Senhor quer que ela pise, em nome de Jesus, Senhor Deus. Guia, Senhor Deus, a liderança dessa igreja. Guia, Senhor Deus, os líderes, Senhor Deus. Guia, Senhor Deus, os irmãos que cuidam uns dos outros. Guia, Senhor Deus, todos aqueles envolvidos com esta obra, Pai, em nome de Jesus. Ser com o teu povo, Pai, ser com cada um deles. Dá uma semana de paz, Senhor Deus. Cuida de suas famílias, protege, Senhor Deus, de todo ataque do inimigo, de toda intervenção do maligno, em nome de Jesus. Livra-os do mal, livra-os do mal e leva cada um em paz para a sua casa, Senhor, debaixo da tua proteção. Dê a mão ao seu irmão, vamos orar juntos. Que a graça de Deus Todo-Poderoso, a comunhão do Espírito Santo e o poder vivificador de Jesus Cristo esteja sobre tua vida de hoje e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, diga amém. Amém, glória a Deus. Então sai, você dá um abraço ao seu irmão e dizer: é hora de você pregar o Evangelho. Que Deus te abençoe.